Olá, galerinha. Aqui é a professora Maiara e na aula de hoje nós vamos ver a continuação lá do capítulo 5 que nós iniciamos na aula passada, certo? Na aula passada nós falamos sobre o Egito Antigo, hoje nós vamos falar sobre o reino de Cush, certo? Eu peço que vocês acompanhem comigo aí no livro a partir da página 79. Vamos lá. Bom, gente, assim como o Egito, o reino de Cush também foi um reino que se desenvolveu ali na região da África, né? O antigo reino de Cush, todas essas escritas aqui estão corretas, certo? Tanto com K e SH, como com C e CH, como com C e X. Ele dominava uma região africana ao sul do Egito, na época chamada de Núbia. Então, observem, Núbia era o nome do território. Então, muitas vezes vocês vão ver em textos na região da Núbia. A região da Núbia foi a região onde se desenvolveu o reino de Cush. Então, Núbia é o nome da região, Cush é o nome do reino, né? Hoje, a área faz parte do Sudão. Observem aqui no mapa, aqui estava o reino de Cush, vizinho ali ao Egito, ao sul, e aqui a gente tinha a região de Axum, que foi outro reino africano que se desenvolveu um pouco depois, ali já no início da era cristã, quando o reino de Cush já estava ali mais entrando em decadência. A princípio, uma colônia egípcia, né? Ou seja, durante muito tempo o reino de Cush foi dominado pelos egípcios, porém mais tarde houve ali um período em que eles chegaram até a dominar o Egito e boa parte do vale do rio Nilo. A sua civilização reunia a cultura egípcia, a questão da religião, eles também eram politeístas igual aos egípcios, inclusive cultuavam alguns deuses dos egípcios, afinal as trocas culturais entre eles foram muito intensas durante séculos, né? Então a questão da mumificação, da construção de pirâmides, muito disso aí, os cuxitas eles também, né, digamos assim, copiaram dos egípcios. Aqui a gente tem uma imagem atual, certo? De algumas ruínas de construções cuxitas, de algumas pirâmides, né? E essa região ainda é preservada atualmente, ela é considerada patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. Bom, gente, a história do reino de Cush ela está bastante ligada à do Egito. Por serem vizinhos, esses povos eles mantiveram relações culturais, comerciais durante séculos. Por isso que muito das suas características acabam se misturando, são muito parecidas. Arqueólogos, eles tanto encontraram um grande número de objetos egípcios, principalmente pérolas, vasos, nas terras núbias, como também encontraram muitos produtos núbios, principalmente pele de animais, marfim e ouro, em terras egípcias, o que prova que o contato comercial entre eles foi muito intenso. Sabe-se também que por volta do ano de 1530 o reino de Cush foi conquistado pelo Egito. Para administrá-lo, o faraó egípcio nomeava vice-reis que deviam receber os tributos pagos pela população e encaminhá-los às autoridades egípcias. Aqui nessa pintura, eles retratam isso, né? Você vê aqui pessoas do reino de Cush, você percebe que são pessoas de pele negra, né? Elas estão segurando objetos, oferendas, para entregar, né, para os egípcios. Inclusive, essa própria pintura ela foi encontrada no Egito, né, em Tebas. Aqui a gente tem também essa imagem das pirâmides cuxitas, é também uma imagem atual, né? As pirâmides cuxitas elas não eram tão grandiosas quanto as pirâmides do Egito, não tinham ali centenas de metros de altura quanto as pirâmides egípcias, mas o objetivo delas era o mesmo, né? Eram construções feitas, né, com o mesmo objetivo das pirâmides egípcias, colocar os corpos dos reis mumificados, né? Do mesmo jeito que no Egito, quanto mais poderoso era aquele rei, maior eram as suas pirâmides. As pirâmides elas eram uma amostra de poder, né, por parte desses reis. Sob o domínio egípcio, os cuxitas adotaram alguns deuses e algumas práticas funerárias egípcias, como por exemplo a mumificação, como eu já tinha falado. Porém, houve também um período em que o reino de Cush também conquistou o Egito. Por volta de 730 a.C., após uma guerra prolongada, os cuxitas tomaram Tebas, que era a capital do Egito na época. E aí começou a chamada dinastia dos faraós negros. Esses faraós
Eles usavam uma coroa com 2 serpentes que se erguiam sobre as suas frontes, né, para indicar que reinavam ao mesmo tempo sobre Cush e o Egito, sobre 2 reinos. Eles se consideravam sucessores dos faraós egípcios e também ordenaram a construção de pirâmides para lhes servirem de túmulos. Essa 25ª dinastia foi derrubada pelos assírios, que invadiram e conquistaram a capital do Egito em 644. Os assírios eram um povo originário da Mesopotâmia. Nós vamos estudar no próximo capítulo. Após essa data, os cuxitas retornaram para o sul e se instalaram novamente no reino de Cush, na cidade de Napata, e mais tarde na cidade de Meroe. Aqui está uma representação, né? Aqui observem as serpentes que ficavam na coroa dele, indicando que ele reinava sobre esses 2 reinos, o reino de Cush e o egípcio. Algumas características ali características políticas, né, do reino de Cush. Graças à arqueologia e à epigrafia, né, que é uma ciência que estuda as inscrições em lápides, em monumentos antigos, sabe-se que na época que a capital foi a cidade de Meroe, Cush se distinguia, ou seja, ela se diferenciava de outros reinos antigos por 2 importantes características. Primeiro, o modo como um rei era eleito, e segundo, o papel da mulher na política, certo? Como é que era essa questão da escolha do rei? Os cuxitas, eles escolhiam seu rei de um modo bem original, ou seja, bem diferente do que era comum a gente ver em outros povos. Inicialmente, os líderes das comunidades votavam naquele que eles consideravam mais preparado para o cargo de rei, e em seguida eles lançavam sementes ao chão para perguntar aos deuses, né, da cidade se a escolha havia sido acertada. Em caso de confirmação do deus, realizavam uma festa que terminava com a coroação do novo rei. O rei, ele tinha uma guarda permanente para protegê-lo, e ele era auxiliado por um grupo de altos funcionários, como o chefe de tesouro, o escriba-mor e o comandante militar. O reino de Cush, o ofício de militar era muito valorizado, o que era de se esperar, tendo que o poderoso Egito como vizinho. Então, a defesa para eles era sempre uma coisa muito importante. Em caso de necessidades, todos os homens eram convocados para a guerra. O exército cuxita, composto de homens que lutavam a pé e outros que guerreavam a cavalo, enfrentou os egípcios diversas vezes, fosse para defender-se deles ou para conquistá-los. Ou seja, a escolha, né, do rei, ela era primeiro baseada em uma escolha popular, em voto, e depois aquela coisa mais religiosa, né? Afinal, assim como os egípcios, os cuxitas eram um povo politeísta, um povo bastante religioso, o que era muito comum na antiguidade, né? Porque o conhecimento científico para explicar alguns fenômenos da natureza, como a chuva, como os trovões, enfim, as fases da lua, tudo isso ainda era muito limitado. Então, os povos antigos, eles costumavam atribuir todos esses fenômenos a deuses. Por isso que era muito comum os povos antigos serem politeístas, né, por causa dessa questão. E os cuxitas não eram diferentes, né? E sobre a questão do papel da mulher na sociedade cuxita. No próprio Egito, a mulher ela tinha um papel político importante se comparado a outros povos antigos, onde a mulher ela era vista como, por exemplo, em sociedades como em algumas cidades gregas, a mulher ela nem sequer era considerada uma cidadã, ela não tinha direito de voto, mesmo na própria democracia grega, que nós vamos estudar mais lá na frente. Né? E no Egito não, no Egito as mulheres tinham um papel político importante, inclusive elas poderiam até se tornar, né, faraós, né? A gente tem uma das faraós mais famosas da história do Egito, que é a Cleópatra, era uma mulher. Só que no reino de Cush isso ainda ia além, né? Há indícios arqueológicos de que as mulheres ocupavam posições de destaque no reino de Cush. Elas podiam ser sacerdotisas, administradoras de uma cidade e podiam ainda chefiar o governo com o título de Candace. Candace significa rainha-mãe. As imagens também confirmam o poder feminino em Cush. No interior das pirâmides cuxitas, as Candaces são mostradas como as principais portadoras de oferendas aos deuses e nas paredes dos templos são representadas como mulheres poderosas. As Candaces do reino de Cush foram soberanas, superando em importância seus filhos ou maridos.
Entre as Candaces mais conhecidas está a Manicha Keto, né, que provavelmente liderou a resistência cuxita ao... Perdão. Essa Candace, a Manicha Keto, ela provavelmente liderou a resistência cuxita ao poderoso Império Romano. Quando o exército romano avançou sobre o nordeste da África, conquistou a cidade de Napata, os cuxitas resistiram aos romanos, até que em 21 a.C. a rainha africana conseguiu negociar um acordo de paz com os romanos, ofereceu a eles uma faixa de terra ao norte de Cush e, em troca, manteve a soberania de seu reino, livrando-se de ter de pagar impostos a Roma. Para alguns historiadores africanos, a participação da mulher na política e o controle do governo cuxita sobre o ouro, as pedras preciosas e o ferro ajudam a explicar a prosperidade do rei, bem como a sua longa vida. O papel da mulher dentro do reino de Cush, ele, além, né, de tudo isso que a gente já falou aqui, da sua importância, era o que diferenciava a mulher dos demais políticos, né, dos demais reis homens, era essa questão mesmo da diplomacia, né? Por exemplo, o reino de Cush jamais teria poder militar para derrotar o Império Romano, né? Se eles fossem para a guerra com o Império Romano, certamente em algum momento eles iam perder. Mas o papel da mulher ele era importante para quê? Para negociar uma solução mais, né, diplomática, mais pacífica, que fosse ali vantajosa para ambos os lados e mantivesse a paz. E isso as Candaces conseguiam fazer muito bem. Inicialmente, os cuxitas eles retiravam água do rio Nilo para as suas plantações, usando o chaduf, que era uma espécie de máquina artesanal que eles usavam para tirar a água do rio, né? Como mostra aqui nessa imagem. Ó, nessa imagem aqui, ele está mostrando usando o chaduf. Os egípcios também usavam. Posteriormente, né, graças à habilidade dos seus carpinteiros, os cuxitas passaram a retirar a água do Nilo com a saquia, um dispositivo movido por animais, né, bois ou camelos, e conectado a 2 rodas de água, como ele mostra aqui na segunda imagem. Então é importante a gente salientar também que, assim como no Egito, o rio Nilo era bastante importante para os cuxitas. O rio Nilo ele é bem extenso, né? Então, como eles eram vizinhos, né, o Egito e a Núbia, o rio Nilo ele também passava por terras núbias, também era utilizado por eles, né, na sua agricultura, né, assim como era usada no Egito. E sobre o artesanato, os artesãos cuxitas se destacavam os ferreiros, até porque, como a gente acabou de ver, o território deles era rico em ferro, os marceneiros, que fabricavam camas, cadeiras, porta-joias, os tecelões, que faziam panos de linho e de algodão, os ceramistas e os joalheiros. Estes faziam colares, braceletes, brincos e anéis de ouro, prata e pedras preciosas. Alguns combinavam o ouro com o marfim. Sabemos disso, pois muitos desses objetos preciosos foram encontrados nos túmulos reais. Boa parte do artesanato cuxita era vendida para outras regiões do mundo antigo. Meroe ficava na encruzilhada por onde passavam caravanas de comerciantes carregadas de produtos provenientes de vários pontos da África. De Meroe, as caravanas cuxitas seguiam por terra em direção ao Mar Vermelho e pelo rio Nilo até o Egito. Essa rota fluvial era a mais importante do Nordeste africano na época. Para proteger esse volumoso comércio, os reis cuxitas construíam fortalezas ao longo das rotas comerciais. Os cuxitas vendiam para o Egito ouro, incenso, ébano, óleos, marfim, pedras preciosas, penas de avestruz e pele de leopardo. E da terra dos faraós eles compravam sobretudo vasos, pérolas e papiro. E por último, para a gente finalizar, a questão da sociedade cuxita, como é que era essa divisão social dentro da sociedade cuxita. É pouco ainda o que se sabe sobre a sociedade cuxita. Infelizmente, durante muito tempo, o estudo da história da África foi muito negligenciado, digamos assim, né? A região da África sempre foi estigmatizada por ser uma região pobre, por ser uma região negra. Então, durante muito tempo, sempre existiu esse preconceito em relação ao estudo da história da África. Infelizmente, durante muito tempo, a história ela acabou por priorizar muito o estudo da Europa, o estudo dos Estados Unidos, da América como um todo, e o estudo da África são estudos bem mais recentes. Então, o conhecimento que se tem sobre essas questões africanas ainda é escasso, ainda é pouco, né? Porém,
se sabe, né, que a camada principal, a elite do reino de Cush, era formada pelo rei, né, e pela sua família, assim como era no Egito. E ali os nobres ocupavam altos cargos do funcionalismo e pelos sacerdotes. Eram ali a elite, né, política e econômica do reino de Cush, né, rei, nobres e sacerdotes. Aí, em seguida, a gente tinha os agricultores, criadores de gado, que eram pessoas livres, formavam a imensa maioria da população meroíta, né, que vem de Meroe. As camadas intermediárias já eram constituídas por artesãos, comerciantes, militares e pequenos funcionários. Não se sabe bem ao certo as razões do declínio do reino de Cush. Provavelmente, os cuxitas eles perderam para outro povo o controle das rotas comerciais, que fez com que eles se enfraquecessem bastante. O que se pode dizer com certeza é que nos primeiros séculos da era cristã, o reino de Cush foi empobrecendo, as pirâmides de seus reis foram se tornando menores e mais rústicas, e o número de objetos egípcios encontrados em solo cuxita diminuiu bastante. Enquanto isso, na região da Núbia, despontava um outro reino africano, o de Axum, que tem também lá naquele mapazinho que eu mostrei mais no início do vídeo. Ele ficava localizado onde hoje é a Etiópia. Axum herdou muito da cultura meroíta, mas se distinguiu dela, entre outras coisas, por ter adotado o cristianismo. No esplendor e prosperidade da civilização de Meroe restaram diversos monumentos, entre os quais pirâmides de pequena proporção, sarcófagos de granito e templos em homenagem aos deuses.